entre o Reino Unido e a América do Norte. Isso poderia significar abrir mão de muito dinheiro ou talvez ganhar muito dinheiro. Robert Frank está aqui com os detalhes. E essas contas reais mostram que o príncipe de Gales financiou o Sussex até o verão do ano passado. No entanto, nesse trecho surpreendente da explosiva entrevista do casal com Oprah, Harry disse que o dinheiro foi cortado. Mas deveria o príncipe Charles? Agora, eles não devem esperar nenhum apoio. E realmente não estão recebendo apoio. Estão ganhando seu próprio dinheiro. Fizeram acordos com a Netflix, com o Spotify, com um documentário para a Apple TV, escrevendo livros e outras coisas, não esperam mais apoio. Não estão recebendo apoio porque seguiram em frente e fizeram seu próprio caminho. O príncipe Harry queria sair. O rei Charles garantiu que ele saísse completamente, inclusive da conta bancária. Sem títulos, sem deveres. E agora, sem dinheiro. A porta do palácio não apenas se fechou, ela bateu. E Harry está aprendendo da forma mais difícil que independência não vem com fundo fiduciário. Mas como eles chegaram a essa decisão? Bem, foi extraordinariamente complicado. Omar, nunca vimos isso antes. Nunca vimos um membro tão sênior da família real se afastar da maneira como Harry se afastou, da maneira como ele, sua esposa e seu filho. Quando o príncipe Harry e Meghan Markle lançaram sua bomba no início de 2020, anunciando que abandonariam seus papéis reais, o mundo não apenas ficou chocado, ele explodiu. Não foi uma saída discreta pela porta dos fundos. Foi uma desistência ensurdecedora que abalou Buckingham Palace até o seu núcleo. E não se tratava apenas de abrir mão de inaugurações e turnês reais. Não, Harry e Meghan estavam detonando o modelo do que significava ser da realeza no século XXI. Eles queriam liberdade, exigiam privacidade, mas, acima de tudo, estavam fartos de serem marionetes da coroa, puxados por fios invisíveis e perseguidos por uma imprensa cruel. Eles não apenas queriam sair, queriam recuperar suas vidas. A decisão deles não nasceu do tédio ou do privilégio. Foi forjada na dor. Meghan foi brutalmente destroçada pelos tabloides britânicos, muitas manchetes carregadas de racismo e misoginia disfarçados. E Harry, ele viu a mídia devorar sua mãe viva e podia sentir a história se repetindo como um predador. Ele não permitiria que Meghan nem seus filhos se tornassem danos colaterais. Essas contas reais mostram que o príncipe de Gales financiou os Sussex até o verão do ano passado. No entanto, naquele trecho impactante da entrevista com Oprah, Harry disse que o dinheiro foi cortado. O que fervia silenciosamente atrás dos portões do palácio finalmente transbordou. A imagem de uma família real de conto de fadas começou a se desfazer, revelando ombros frios, traições silenciosas e uma chocante falta de apoio. Naquela agora infame entrevista com Oprah, o mundo viu as rachaduras e a fachada reluzente da realeza desmoronou diante de nossos olhos. Harry não se conteve. Falou sobre se sentir traído pelas próprias pessoas que deveriam protegê-lo. Seu pai, o rei Charles, e seu outrora próximo irmão, o príncipe William. O que poderia ter permanecido como um drama familiar privado tornou-se uma guerra real transmitida ao mundo inteiro. Ainda assim, afastar-se de coroas, castelos e privilégios colossais não foi uma jogada de marketing. Foi um ato de sobrevivência. Eles escolheram a paz em vez do protocolo, a saúde mental em vez da monarquia, a verdade em vez da tradição. Mas contos de fadas raramente sobrevivem à dura luz da realidade. Agora, do outro lado do Atlântico, o duque e a duquesa de Sussex estão descobrindo que a vida fora dos portões do palácio não é só sol e acordos com o Vale do Silício. O escrutínio público não diminuiu, apenas mudou de lugar. A independência financeira está se revelando mais difícil do que o esperado. A marca que estão construindo vem com pressão, ceticismo e sem rede de proteção real. Eles queriam reescrever as regras, mas agora
A pergunta é: podem prosperar fora da máquina real? Ou será que o preço da liberdade virou sua gaiola dourada? Eles queriam queimar o manual real e começar do zero, e fizeram isso. Mas agora estão aprendendo que a liberdade, embora intoxicante, não é barata. Mas vamos ser francos. O rei Charles cortar financeiramente o príncipe Harry não foi apenas uma decisão orçamentária. Foi um golpe real, um movimento de poder frio e calculado. Uma mensagem final e inconfundível, entregue com precisão régia. Quer sair? Tudo bem. Agora, não esperem nenhum apoio. E não estão recebendo. Estão ganhando seu próprio dinheiro. Fizeram seus acordos com a Netflix, com o Spotify, com a Apple TV, escrevendo livros e mais. Não esperam ser sustentados. Não estão sendo sustentados porque seguiram seu próprio caminho. Mas não esperem que a coroa mantenha suas luzes acesas. Isso não foi apenas cortar os fundos. Foi uma declaração de guerra embrulhada em veludo real. Sem mais rede de segurança. Sem mais fundos fiduciários amortecendo a queda. Apenas uma fronteira brutalmente clara esculpida em pedra. Você não pode atacar a monarquia e ainda assim aceitar seus cheques. Para alguns foi cruel. Um pai batendo a porta no próprio filho em meio à tempestade. Mas para os lealistas convictos, agarrados às suas bandeiras e tradições, foi o rei finalmente mostrando firmeza. Um gesto há muito esperado para proteger a imagem já desgastada da instituição. Porque na vida real, rebeldia não é apenas emocional, é cara. E para o rei Charles, o vazamento público de segredos reais por parte de Harry teve um preço. Nenhuma instituição, nem mesmo uma encharcada em séculos de tradição, sobrevive sem impor consequências. Portanto, a mensagem é clara. Fale, e você será cortado. Bem-vindo à independência real. Sem coroa, sem dinheiro, sem volta. Vamos deixar claro. Essa implosão real não aconteceu da noite para o dia. Foi uma queima lenta e constante. Anos de tensão, traições e entrevistas bombásticas que expuseram Buckingham Palace. E no centro do caos, um príncipe que decidiu que estava cansado de jogar o jogo do palácio. Tudo começou a se desfazer em março de 2021, quando Harry e Meghan lançaram sua agora infame granada de entrevista com Oprah Winfrey. Isso não foi uma conversa comum de celebridades. Foi um acerto de contas real transmitido entre o Reino Unido e a América do Norte. Isso poderia significar abrir mão de muito dinheiro ou talvez ganhar muito dinheiro. Robert Frank está aqui com os detalhes. Meghan acusou a instituição de silenciá-la, ignorar seus pedidos por ajuda mental e permitir que comentários racistas sobre seu filho não nascido ficassem sem resposta. Harry, visivelmente abalado, também não se conteve, revelando que sua família literalmente o cortou financeiramente após o Megxit. A entrevista não apenas virou manchete, ela abalou os alicerces da monarquia. Por séculos, a família real sobreviveu mantendo seus dramas atrás dos portões do palácio. Mas agora, sua disfunção era notícia de primeira página no mundo inteiro. E mesmo assim, os membros da realeza mantiveram a postura. Nenhuma guerra de palavras pública, nenhuma resposta, apenas aquele silêncio frio e inquietante que só a Casa de Windsor sabe transformar em arma. Mas Harry não havia terminado, avançando até 2023. Justo quando a poeira começava a baixar, Harry reacendeu a tempestade. Desta vez com sua entrevista à BBC, promovendo suas memórias Spare. E ele não poupou ninguém. Acusou membros não identificados da realeza de vazar informações à imprensa. Pintou o palácio como um ninho de cobras, cheio de traições e disfunções. E talvez o golpe mais devastador. Declarou que a própria tradição real era construída sobre dor e sofrimento. Atualmente, o duque e a duquesa de Sussex têm duas principais fontes de renda. Uma vem do governo e outra da família. Os fundos do governo vêm do chamado Sovereign Grant, uma renda financiada por impostos para cobrir os deveres reais e aparições.
Os totais dessas subvenções, aquela entrevista foi o prego final no caixão em forma de coroa. Fontes afirmam que dentro do palácio, os ânimos explodiram a portas fechadas. O rei Charles, antes esperançoso por uma reconciliação, desistiu. Segundo insiders, a entrevista à BBC selou o destino de Harry. Não foi só por ele ter falado. Foi por continuar falando repetidamente após implorar por privacidade. Meghan e Harry não estavam apenas se afastando. Estavam detonando as portas da monarquia e desafiando-a a reagir. Para eles, ficar naquela gaiola dourada significava sufocar lentamente sob o peso de tradições ultrapassadas, sofrimento silencioso e uma máquina da imprensa que se alimentava de sua miséria. Meghan foi despedaçada pelos tabloides britânicos desde o início. Cada movimento dela era distorcido, sua identidade usada como arma, o racismo era descarado, os padrões duplos, revoltantes. E Harry não estava apenas assistindo a história se repetir. Estava vendo o fantasma de sua mãe voltar para assombrá-lo. Diana morreu tentando fugir da imprensa. Ele não permitiria que a mesma máquina devorasse sua esposa. Então, eles revidaram com força. Quando sentaram com Oprah em 2021, não apenas contaram sua verdade. Eles queimaram o manual do palácio, alegações de racismo, crueldade, negligência. Não foi um vazamento. Foi um dilúvio. E não haviam terminado. Quando Harry mais tarde expôs sua alma na entrevista à BBC promovendo suas memórias explosivas Spare, a família real ainda era protegida pelo home office. Mas Harry escolheu ser financeiramente independente. Deixou o Reino Unido, foi para o Canadá e depois para o Sino-Taiwan. E sim, a percepção geral era de que ele deveria pagar por sua própria segurança. Isso consome uma grande parte dos seus rendimentos. Ele não apenas desafiou a tradição real, ele cuspiu na sua cara. Eles não queriam apenas uma vida mais tranquila. Queriam controle, liberdade e a capacidade de construir algo real sem pedir permissão à coroa. Não tinham medo de queimar pontes. Na verdade, acenderam o fósforo sozinhos. E embora tenham retratado sua saída como uma busca por paz e privacidade, sejamos francos, foi uma guerra disfarçada de palavras bem escolhidas e verdades transformadas em armas. Mas toda rebelião tem um preço. Ao escolher esse caminho, Harry e Meghan desencadearam uma tempestade quase incontrolável. O público se dividiu, o palácio esfriou, o holofote do qual antes fugiam agora os segue em cada cômodo. E a liberdade financeira não foi tão simples quanto trocar um título por um contrato com a Netflix. Na mente de muitos, Harry e Meghan eram rebeldes. Realeza moderna recusando-se a seguir regras centenárias. Nada mais de silêncio contido. Nada mais de obrigações cerimoniais. Queriam algo radicalmente diferente. Uma vida livre do escrutínio implacável da imprensa britânica. Livre das regras não ditas da política palaciana, livros para construir seu próprio legado em seus próprios termos. Mas o que começou como uma ousada declaração de liberdade evoluiu para uma performance sob alta pressão. Uma que testou não apenas sua marca, mas sua conta bancária, sua saúde mental e sua própria definição de sucesso. Com o cordão umbilical financeiro com a monarquia oficialmente cortado, Harry e Meghan entraram em uma nova fase de suas vidas. E muitos de seus benefícios agora. O duque e a duquesa de Sussex têm duas fontes principais de renda. Uma vem do governo e outra da família. Os fundos do governo vêm do chamado Sovereign Grant, receita financiada por impostos para cobrir os deveres reais e todas as aparições. Os subsídios totais, a era da marca começou. Eles deixaram de ser suas altezas reais. Tornaram-se Harry e Meghan S.A. Seus contratos de alto perfil com a Netflix e o Spotify foram manchetes. Contratos milionários que prometiam liberdade criativa, influência global e independência financeira. Críticos zombaram e apoiadores aplaudiram. Os Sussex agora eram empreendedores da mídia.
contadores de histórias e filantropos modernos. Eles haviam saído de um palácio e aparentemente construído outro em Montecito. Meghan trouxe seu charme de Hollywood e instintos midiáticos afiados. Harry trouxe sua notoriedade global, a memória trágica da princesa Diana e uma história que o mundo não conseguia parar de assistir. Sua mansão, uma propriedade de 14,7 milhões de dólares em Montecito, cercada de celebridades e bilionários, com jardins amplos, um galinheiro e a aura de um novo começo. Mas por trás das fotos filtradas e entrevistas refinadas, uma realidade diferente estava se desenrolando. Uma muito mais complexa e muito menos segura do que imaginavam. Seu acordo com o Spotify, supostamente no valor de 20 milhões de dólares, deveria lançá-los ao estrelato dos podcasts. Em vez disso, fracassou com quase nenhum impacto. Uma única temporada de Archetypes e alguns episódios dispersos foi tudo o que o mundo recebeu antes de o Spotify encerrar o contrato. Nos bastidores, sussurrava-se sobre prazos perdidos, divergências criativas e retornos decepcionantes. Depois, veio a Netflix. Embora a série documental Harry and Meghan tenha chamado atenção e conseguido visualizações iniciais, não os consolidou como grandes narradores. Outros projetos planejados foram engavetados ou desapareceram silenciosamente. A série animada do casal, Pearl, foi cancelada antes mesmo de ser lançada. E em um cenário de mídia que exige produção constante, seu poço de conteúdo parece mais seco do que o esperado. Se as coisas já não estavam complicadas, o rei Charles deu o golpe final. Fontes reais confirmam que qualquer apoio financeiro restante da monarquia foi completamente cortado. Não há mais rede de segurança real, nem apoio silencioso, nem linhas secretas de suporte. Essa é a última e mais forte mensagem da coroa. Se quiser independência, viva-a, financie-a, conquiste-a. E, de repente, a casa de conto de fadas em Montecito, antes símbolo reluzente de sucesso autoconstruído, passou a parecer menos um sonho e mais um peso muito caro em seus pescoços. Não se engane, Montecito é o luxo em sua forma mais pura. Mas o luxo tem um preço. Apenas os impostos sobre a propriedade superam 150 mil dólares por ano. Adicione a isso o custo da segurança privada 24/7, equipe doméstica, chefes pessoais, jardineiros e a manutenção geral de uma mansão localizada em uma cidade conhecida por riqueza e ostentação. Você está olhando para uma despesa anual que poderia rivalizar com um orçamento real. Para um casal que não conta mais com o financiamento do palácio e cujos principais contratos de renda estão supostamente diminuindo, isso não é apenas pressão. É uma bomba relógio financeira. Alguns já começam a murmurar o que muitos temiam. O casal pode precisar reduzir seu padrão de vida, talvez até mudar de cidade. Seja para proteger sua privacidade, sua saúde mental ou sua conta bancária, uma coisa é certa: Montecito pode ser belo, mas também é brutalmente caro. E aqui está a maior ironia. Harry e Meghan deixaram a família real porque não queriam viver sob constante escrutínio. Queriam escapar do aquário, criar os filhos em paz, amar sem manchetes, viver sem paparazzi escondidos atrás de cada cerca. Mas ao sair de um palco, entraram em outro. E em muitos aspectos, as exigências são igualmente intensas, ou até mais. Porque na Califórnia, na terra da imagem e da ilusão, relevância é a nova realeza. Cada aparição, cada projeto, cada declaração pública é cuidadosamente planejada e calculada, porque agora seu estilo de vida é seu sustento. Montecito não é apenas uma casa. É uma extensão da marca, uma ferramenta de marketing, um showroom da vida que prometeram construir ao mundo. E essa é a pressão para a qual nenhum título jamais os preparou. Trocaram coroas por contratos. Mas esses contratos têm prazo de validade, e reputações, por mais poderosas que sejam, precisam ser alimentadas constantemente.
Eles não são mais apenas figuras públicas, são empreendedores, influenciadores, celebridades e símbolos políticos ao mesmo tempo. Cada erro financeiro, cada contrato fracassado, cada sussurro sobre problemas de dinheiro é amplificado 1000 vezes, porque isso vem com a escolha da visibilidade sobre a invisibilidade. E para Harry, um príncipe que uma vez disse que só queria uma vida mais tranquila para sua família, esse sonho agora parece mais distante do que nunca. Frogmore Cottage pode ter sido humilde, mas vinha com isolamento real. Montecito pode ser deslumbrante, mas exige esforço constante. Ao se afastarem do Palácio de Buckingham, Harry e Meghan podem ter conquistado sua independência. Mas o que não previram foi quão alto seria o custo, não apenas em dólares, mas em dívida emocional. A paz pela qual lutaram agora é protegida por contra-cheques. E a liberdade que proclamaram agora está sobrecarregada pela pressão de provar que estão prosperando. E agora, com o rei Charles retirando totalmente o apoio, a mensagem é alta e clara. Esta é a vida que vocês escolheram. Agora precisam sobreviver a ela. No mundo da realeza, os símbolos falam mais alto que palavras, e poucos símbolos carregam mais peso do que as 3 letras simples. S.A.R., Sua Alteza Real. Não são apenas iniciais, são um direito de nascimento, um selo de status real, um escudo contra o comum. Portanto, quando o príncipe Harry e Meghan Markle decidiram voluntariamente se afastar de seus papéis reais em 2020, a perda dessas 3 letras esteve longe de ser algo casual. Foi o golpe silencioso e calculado da monarquia. Um lembrete de que em Buckingham Palace, o amor pode ser eterno, mas os títulos não. A rainha Elizabeth II, sempre a matriarca diplomática, emitiu um comunicado público cheio de tato. Reconheceu as dificuldades de Harry e Meghan, elogiou o desejo deles de seguir um novo caminho e até expressou carinho por seu filho pequeno, Archie. Foi gracioso, foi ponderado, mas também foi definitivo. Por trás da linguagem cuidadosamente escolhida estava a mensagem verdadeira. Vocês estão fora. O casal não representaria mais a rainha. Não receberiam mais fundos públicos. E o mais simbólico de tudo, não usariam mais os títulos de Sua Alteza Real. Embora tecnicamente tenham mantido os títulos no papel, não lhes era mais permitido usá-los em público ou em qualquer função oficial. Em essência, o status permaneceu apenas no nome, um fantasma de um privilégio anterior. Como parte desse novo acordo, Harry e Meghan também se comprometeram a devolver os 2,4 milhões de libras, cerca de 3,1 milhões de dólares, de dinheiro público usados para reformar a Frogmore Cottage, sua casa em Windsor, presente de casamento da rainha. O que antes foi um presente real tornou-se uma dívida. A mensagem era clara: liberdade não é gratuita. Sob a rainha Elizabeth, ainda havia um ar de indulgência. Um fio tênue permanecia atado à instituição, esticado, mas não rompido. Mas quando o rei Charles subiu ao trono, o sentimento deu lugar à estratégia. Charles, um modernizador com foco em imagem pública e contenção de gastos, deixou claro que o futuro é uma monarquia enxuta. E nesse futuro, não há espaço para ex-royals vivendo em Montecito enquanto lucram com o passado real. Primeiro, ele desalojou oficialmente Harry e Meghan da Frogmore Cottage, o último laço físico com Windsor e a família real. Depois, no que muitos consideram o corte final, suspendeu todo o apoio financeiro restante. Qualquer subsídio residual, apoio de fundos reais ou financiamento não oficial que ainda pudesse existir, sumiu. A torneira real foi fechada. Se Elizabeth lidou com a saída com luvas de veludo, Charles chegou com tesouras afiadas. Pela primeira vez na vida, o príncipe Harry está completamente desligado da instituição que o moldou. E para Meghan, a atriz que virou duquesa e depois magnata da mídia, a perda do status de SAR significa mais do que protocolo.
é a diferença entre ser vista como uma duquesa com prestígio ou apenas uma celebridade com uma história. O título oferecia credibilidade, prestígio, uma aura de intocabilidade. Sem ele, ela está vulnerável às mesmas correntes midiáticas que esperava escapar. Alguns dizem que os títulos estão ultrapassados, que vivemos num mundo pós-monarquia, onde relevância se conquista, não se herda. Mas no jogo da percepção global, títulos são moeda. Perder o status de SAR tirou de Harry e Meghan seu ativo mais valioso, legitimidade oficial. Agora, quando defendem uma causa, não é em nome da coroa. Agora, quando falam, não são mais representantes da rainha. Agora, quando lançam uma marca ou assinam um contrato, fazem isso sem o selo institucional que antes abria todas as portas. A perda do título, somada à saída dos deveres reais, lançou o casal em uma batalha de imagem. Para os leais à monarquia, são desertores famintos por fama. Para seus fãs, são corajosos portadores da verdade. Mas, de qualquer forma, não são mais protegidos pela máquina de relações públicas do palácio, nem obrigados a seguir suas regras. E com cada novo contrato, podcast, série documental ou entrevista, caminham na corda bamba, muito reais, e são acusados de lucrar com títulos que não possuem mais, muito distantes, e arriscam virar apenas mais um casal de celebridades numa cidade cheia delas. O que significa ser real sem título? Ter sangue azul, mas nenhum assento à mesa. Carregar o peso da história, mas não usar mais sua coroa. Harry está tentando responder essas perguntas em tempo real. E talvez o mundo também. Para Meghan, a perda do título foi menos um golpe, mas não menos importante. Sem ele, agora precisa construir sua influência da maneira antiga, com conteúdo, carisma e apoio público. Mas no mundo cruel da mídia, onde cada erro é ampliado, a escalada é íngreme e implacável. Ao retirar os títulos e o apoio financeiro de Harry e Meghan, a monarquia não apenas reafirmou seus limites. Ela enviou uma mensagem global. Você não pode ter tudo. Não se pode criticar a instituição enquanto se usa sua armadura. Não se pode lucrar com a monarquia sem fazer parte dela. Não se pode escolher independência e ainda esperar herança. Francamente, grande parte da sobrevivência de Harry desde que se afastou da realeza tem se sustentado sobre o legado de sua mãe. O trágico legado da princesa Diana lhe deu um colchão, uma rede de segurança de 13 milhões de dólares, bem quando as portas do palácio se fecharam. Harry adora falar sobre sentir a presença de Diana, especialmente quando as coisas ficam difíceis. Mas, às vezes, parece menos uma homenagem à memória dela e mais uma forma de lucrar com seu nome. Porque aqui está a verdade. Aquela herança não era um pagamento eterno. Foi concebida como um presente para protegê-lo de cair nas brechas, não como um cheque em branco para um estilo de vida de celebridade sob o sol da Califórnia. Ainda assim, Harry se apoiou fortemente nela, comprando a impressionante mansão de 14 milhões e 700 mil dólares em Montecito, financiando segurança privada e pagando o preço por viver em grande estilo, tudo enquanto reclama de como é difícil encontrar paz. E não se esqueça dos intermináveis contratos com Netflix, Spotify, que prometeram milhões, mas não transformaram exatamente os Sussex nos magnatas da mídia que sonhavam ser. O dinheiro continua saindo, mas a renda, nem tanto. É como ver um apostador de alto risco desperdiçar suas últimas fichas, invocando a mãe a cada passo. Para muitos, Harry está começando a parecer o típico príncipe mimado, agarrado ao legado da mãe como um bilhete dourado, mas jogando mal o jogo. Em vez de construir algo sustentável, ele tem desperdiçado o passado e contado com a simpatia, tudo enquanto exige que o mundo aceite sua narrativa. Enquanto isso, o custo de sua liberdade continua a subir. Montecito não é apenas uma mansão. É uma armadilha financeira. Só o imposto sobre a propriedade ultrapassa 150 mil dólares por ano, sem mencionar equipe, manutenção e segurança que fariam o Palácio de Buckingham corar.
E com o dinheiro real oficialmente cortado, aquela gorda herança está desaparecendo rapidamente. Então aqui vai a verdade ardente. O legado de Diana deveria ser uma bênção, mas para Harry está se tornando uma corrente pesada, uma que ele arrasta enquanto tenta se fazer de vítima. Ele fala sobre querer uma vida mais tranquila, mas até agora tudo que vemos é um príncipe que trocou o drama do palácio pela correria de Hollywood, alimentado por nostalgia e direito adquirido. Quando os 13 milhões acabarem, e acredite, eles vão acabar, Harry talvez tenha que encarar a realidade. Liberdade não é gratuita, e você não pode viver para sempre na sombra da sua mãe. Ser cortado pela família real. Isso dói, especialmente quando sua família é a monarquia britânica, uma instituição centenária que não faz despedidas suaves. Para Harry, isso não é apenas perder um salário. É um tapa público no rosto. Uma rejeição real transmitida para que o mundo veja. A questão é, Harry vai conseguir? Sem privilégios do palácio e sem fundos reais para recorrer, a pressão é maior do que nunca. Este é o momento que ele tanto buscou. Uma chance de construir um legado verdadeiramente seu, fora da gaiola dourada da tradição. Em resumo, o mundo está observando Harry como nunca antes. E a pergunta que paira no ar é clara. Será este o nascimento de um novo tipo de realeza ou a derrocada de alguém que deu um passo maior do que podia? Para os leais à monarquia, isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre lealdade, respeito e consequências. O comportamento imprudente de Harry forçou a mão da coroa. Ao envergonhar publicamente a monarquia, vazar segredos familiares e se aliar a impérios midiáticos sedentos por escândalo, ele queimou pontes que ninguém esperava. A coroa não teve escolha a não ser se proteger. E cortar o apoio financeiro foi o recado mais contundente. Traição tem um preço. Qualquer que seja a sua opinião, um fato se destaca. O rei Charles traçou uma linha tão firme que não deixa espaço para desculpas. Os privilégios reais de Harry acabaram. O dinheiro foi cortado. A coroa não vai pagar pelos custos da sua rebelião. Mas não se engane. Esse não foi um exílio inocente. É o resultado de um príncipe que escolheu o desafio em vez do dever, o drama em vez da discrição, e que agora precisa pagar o preço alto de sua própria escolha.